A participação do negro na teledramaturgia brasileira tem uma relação direta com a luta dos negros pela representatividade e pelo direito de ocupar espaços. Durante muitos anos, os negros foram representados na dramaturgia brasileira com papéis estereotipados que reforçavam ideias racistas e preconceituosas, tanto em novelas quanto em minisséries e programas de televisão e rádio. Para entendermos como o artista negro atua nas novelas brasileiras, é preciso que entendamos a participação do negro como ator. Uma organização que pediu à UNE, União Nacional dos Anjos, um empréstimo de salas lá para dar curso de alfabetização. Porque muitos não sabiam nem ler, não podiam nem ler, não tinham chance, né? E nós tínhamos o professor Ironides Rodrigues, que dava aulas de alfabetização. Muita gente se alfabetizou para poder ler textos de teatro. Nossa cena vivia da reprodução de um teatro de marca portuguesa, que em nada refletia uma estética emergente de nosso povo e de nossos valores de representação. Essa verificação reforçava a rejeição do negro como personagem intérprete e de sua vida própria, com peripécias específicas no campo sociocultural e religioso, como temática da nossa literatura dramática. Abdias do Nascimento. Durante muitos anos na televisão, os negros interpretaram majoritariamente personagens caricatos, principalmente em programas humorísticos, citando como exemplo os Trapalhões, que tinham personagens como Mussum e Tião Macalé, homens vadios e beberrões, que caíram na graça do público. Porém, essas representações perpetuam estereótipos negros da TV. As mulheres também não ficaram de fora desses estereótipos. Inicialmente, ganhavam destaque nos papéis de empregadas domésticas, geralmente espevitadas, desobedientes e engraçadas. Além desse perfil, existia um outro muito comum, o estereótipo da mami. Uma mulher representada com um enorme coração, capaz de sempre cuidar do outro, especialmente os atores brancos. É uma doméstica considerada da família, sem pretensões, sem vida própria, assexuada, só servindo na trama para servir e nada mais. No Direito de Nascer, em 1964, esse estereótipo fez com que a novela fosse a primeira da TV brasileira a trazer a ascensão de uma personagem negra, interpretada pela atriz Isaura Bruno. O folhetim se tornou um sucesso, com inúmeras cartas enviadas para a emissora de fãs que eram enlouquecidos pela personagem Mamãe Dolores. A polêmica novela Cabana de Pai Tomás estreou na TV Globo no ano de 1969. A trama conta a história de um escravo que luta pela liberdade dos negros. O ator principal, Sérgio Cardoso, foi escolhido para fazer o personagem protagonista, o que gerou grande revolta entre os artistas negros e do movimento negro brasileiro. Isso porque, para compor o escravo, o ator, que era branco, utilizava a prática de blackface. Além de ter partes do seu rosto maquiados de preto, o ator Sérgio Cardoso utilizava peruca de cabelos crespos, pedaços de rolha nas narinas, para que ficassem largas, e algodão nas bochechas, utilizadas para reproduzir a fala do negro mais velho. A empresa que produzia o horário de novelas das 20 horas da Globo escolheu a novela A Cabana do Pai Tomás. Tudo bem. E foi escolhendo alguns atores negros que fizeram alguns personagens. E para fazer o próprio, ela convocou o Sérgio Cardoso, um ator de excelentes qualidades. Só que o Plínio Marcos começou em São Paulo, levantando algumas questões com relação a um país com mais da metade de negro, parentes e afim, e chamaram um ator branco para pintá-lo e para colocá-lo no ar como se não existissem atores negros que pudessem fazer aquele personagem. Então eu fui chamado, um belo dia, para ir até São Paulo para participar de um programa, não de desagravo, mas de apoio à indicação do Sérgio Cardoso. E eu
com muito medo, com muita adrenalina, disse, não vou. Como você não vai? Não vou. Eu não vou porque vocês não me perguntaram na época quando escalaram o Sérgio Cardoso para fazer o papel de um negro. Eu tinha já militado no Teatro Experimental do Negro em São Paulo. Vocês não me perguntaram se eu concordava. Então eu vou aproveitar esta rara oportunidade e dizer que eu não concordo. Por causa disso. Tudo isso eu disse a medo. Claro, eu era recém-casado, tinha filho para criar. Eu disse a medo. Não vou. Em 1984, estreava a novela de Gilberto Braga, Corpo a Corpo, que trazia em sua trama uma importante discussão sobre o relacionamento interracial entre Cláudio, interpretado por Marcos Paulo, e Sônia, interpretada por Zezé Mota. O relacionamento causou polêmica dentro e fora da tela, incluindo os telespectadores que não aceitaram o casal. Eu não acredito, disseram assim, não acredito que o Marcos Paulo esteja precisando tanto de dinheiro para passar por essa humilhação de ter que beijar essa negra horrorosa, a palavra horrorosa. O outro disse, se a Globo me obrigasse a beijar essa negra feia, não sei o quê, papapá, eu lavaria a boca todos os dias quando chegasse em casa com água sanitária. Quer dizer, as pessoas perdem a noção quando são, né? Quando tem qualquer tipo de preconceito, que nada disso faz sentido. Em 1995, Silvio de Abreu estreava mais uma de suas novelas, A Próxima Vítima, que foi a segunda novela brasileira a trazer um núcleo de família negra, classe média bem-sucedida. Os temas polêmicos escolhidos pelo autor foram outros, como o amor entre pessoas de diferentes faixas etárias e o amor homossexual. Isso tudo para reafirmar, de forma indireta, que o Brasil era um país preconceituoso, mas racialmente democrático. Depois fiquei conversando com o Marcos no telefone, quer dizer, ouvindo reclamações naquele ciúme. A primeira Helena negra de Manuel Carlos ganhou vida com a interpretação de Thaís Araújo em Viver a Vida, em 2009. A personagem não caiu nas graças do público e acabou perdendo espaço para a antagonista branca, papel de Aline Moraes, que trazia uma história de superação de uma modelo que, após sofrer um acidente, ficou paraplégica. Para Thaís Araújo, que teve grande sucesso quando protagonizou Chica da Silva aos 17 anos na extinta TV Manchete em 1996, o Brasil de 2009 não estava preparado para receber uma mulher grandiosa como Helena. Agora vem cá, você falou em 9 meses. Travou durante 9 meses. Um parto. Travei. Um parto. Mas sabe que a Mônica falando assim, que ela tinha se preparado para falar, eu acho que eu superestimei uma novela que eu ia fazer. Criou muita expectativa, né? Criei uma expectativa, eu queria muito, eu achava que era a grande chance da minha vida. Cara, quando eu cheguei lá, não era a grande chance da minha vida. Talvez, eu acho que, na verdade, eu acho que até foi, tá? Porque depois de lá eu mudei muito. Claro. Mudei muito. Foi muito importante aquela situação. Mas eu pegava... A novela Era Viver a... O que eu falo? Não, Viver a Vida. Não, Viver a Vida. Não, eu travei agora no nome. A novela era não, Viver a Vida. Eu fazia uma brincadeira. Ou seja, você era protagonista de uma novela das 9. E eu fazia uma brincadeira com o nome Viver a Vida. Não é muito difícil. Quem quiser em casa pensar um pouquinho, um trocadilho com a letra. Numa novela que foi difícil. Novela que foi difícil. Foi difícil. Enfim. E aí, eu criei muita expectativa e o personagem não era legal, e eu me senti muito sozinha, e eu também não fazia bem, né? Eu fico falando que era personagem legal, mas também não fazia bem, não. Também não sei também se tinha como fazer bem, já que não era bom, entendeu? Bom, entendo. O fato é que eu pegava aquelas letras e elas não diziam nada pra mim, aquelas frases. Nada. Elas pareciam tipo... a professora do Snoopy falando popopó, popopó. Eu lia, pra mim era tudo popopó, popopó, cara. Do início ao fim. Não te pegou na alma?
Pô, me pegou na alma, cara. Ao contrário. Eu acho... Pegou duro, eu travei e eu pedia, muita ajuda. Muita ansiedade, né? Muita, e eu Claro. pedia muito ajuda, assim. Eu ia pra casa, a Araci Balabanian é muito minha amiga. Eu ia pra casa da Araci às 9 da manhã. A Araci não acorda cedo, tá? Ela me acordava cedo pra ficar comigo, passar texto comigo, tomava café comigo, tentando me tirar daquela areia movediça. Porque eu não conseguia sair daquele lugar. Eu patinei até o fim. Por último, vamos analisar a novela Cara e Coragem, que estreou na TV Globo em maio de 2022 e ainda está no ar. Com um elenco bastante equilibrado entre artistas brancos e negros, é a segunda novela da emissora a trazer um casal negro como protagonista. Antes deles, Lado a Lado, que estreou em 2012, trouxe Lázaro Ramos, Zé Maria e Camila Pitanga, Isabel, representando a negritude como protagonistas. Analisando o enredo da trama, é interessante observar a distribuição dos protagonistas. Os dois casais representam um casal negro e um casal branco. Entre os vilões, também essa equidade é percebida, tendo os personagens representados por um ator negro e um ator branco. Apesar de estarmos vivendo um momento histórico onde a participação do negro na televisão brasileira é maior, a novela, que termina em janeiro de 2023, não teve boa aceitação pelo público. Não tem como afirmar os motivos da falta de sucesso da novela. É preciso também considerar um problema que a TV Globo vem enfrentando, que é a perda de Ibope nos últimos 20 anos. Para ter uma comparação, A Cor do Pecado, em 2004, exibida também na faixa das 19 horas, teve 47 pontos de audiência. Sem dúvida, há um longo caminho pela frente, principalmente se formos levar em consideração que as oportunidades existentes na atualidade se concentram, em sua maioria, nos mesmos atores. É preciso aumentar a participação dos artistas negros com representatividade em personagens que tragam suas histórias, vivências, desafios e lutas. No entanto, a gente consegue perceber uma melhora na participação dos negros nos últimos anos e também nas questões abordadas. É muito importante que o negro continue atuando de forma contundente na televisão brasileira. A participação dos negros na telenovela brasileira aconteceu com muita resistência por parte dos atores, que apesar de muitas vezes não terem um espaço adequado, livre de preconceitos ou estereótipos, insistiram em exercer o papel de ator, aproveitando todo o espaço que lhes foi concedido. Além de brigarem para exercerem seus papéis, o artista negro sempre foi mais questionado em relação à sua capacidade profissional. Ao longo dos anos, com o aumento da participação dos negros nas novelas, é possível identificar uma melhora, porém, ainda longe de ser o ideal.